enquanto nós pregamos, o Deus Espírito, o Espírito Santo, possa se mover no seu coração, possa tocar sua mente, possa tocar o seu interior, possa encher a sua vida de fé, de amor, de esperança. E ao voltar para sua casa, ou você internauta, ao terminar essa transmissão, que você esteja abastecido. Como aquele celular que já está com a bateria quase descarregando e você coloca na tomada e deixa ele ali na tomada um tempo, quando você volta a bateria já carregou 100%. Que ao final dessa missa o Senhor tenha recarregado as suas energias espirituais em 100%, para que durante toda essa semana você dê conta de enfrentar as batalhas na presença do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas, hoje nós estamos celebrando o 5º domingo do tempo comum. E para a liturgia da palavra de hoje, a igreja nos traz 3 textos aparentemente desconexos, aparentemente sem relação, sem nada a ver um com o outro. Veja você, primeiro texto, extraído do livro de Jó, capítulo 7, fala sobre os sofrimentos de Jó. O segundo texto, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 9, Paulo fala sobre a sua missão de pregar o Evangelho. E o Evangelho, Marcos capítulo 1, fala sobre Jesus Cristo que curou a sogra de Pedro, fala sobre Jesus Cristo que se levantou de madrugada para rezar. E esse Jesus Cristo que ao pôr do sol foi procurado por muitas pessoas e curou os doentes e libertou muitos possessos do demônio. Quando você pega esses 3 textos e coloca um ao lado do outro, você pensa, o que esses textos têm a ver um com o outro? Aparentemente nada. Mas se você for um pouquinho perspicaz, um pouquinho atencioso, você vai perceber que os 3 textos falam, ainda que não diretamente, o Evangelho não fala diretamente, mas fala desse assunto, sobre salário. Isso mesmo, salário. Só para você ter uma ideia, na segunda leitura, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 18, Paulo diz: em que consiste o meu salário? Vamos falar essa frase juntos? Em que consiste então o meu salário? É como se Paulo estivesse dizendo: o meu salário se compõe de quê? O meu salário diz respeito a quê? Aqui nós precisamos de fazer uma distinção. Salário não é qualquer dinheiro. Salário é diferente, por exemplo, de aposentadoria. Quem aqui é aposentado, fala amém. Você que é aposentado, você que é aposentada, quando chega o 5º dia útil do mês, que você vai sacar a sua aposentadoria, você diz, eu vou no banco receber o meu salário ou eu vou no banco receber a minha aposentadoria? Qual você diz? Salário ou aposentadoria? Aposentadoria.
Porque veja, a aposentadoria é um dinheiro que você recebe pelo tempo que você trabalhou e foi colaborando, e no final, depois de completar o seu tempo, que a gente chama os requisitos para a obtenção da aposentadoria, você passou a receber. Salário não é isso. O salário é algo que você recebe por um trabalho que você realiza. Amém? O salário pode ser dinheiro, é o que a maioria recebe, mas o salário pode ser também outras coisas. Por exemplo, você contrata alguém para trabalhar na sua casa e combina com essa pessoa. Ao invés de te dar dinheiro, eu vou te dar um saco de feijão, um saco de arroz. Você combina com uma pessoa que limpou sua roça, ao invés de te dar o dinheiro, eu vou te dar um bezerrinho, eu vou te dar uma vaca, eu vou te dar um cavalo, algum objeto, algum bem em troca. Então veja comigo, para ter salário, para ter direito a salário, é preciso que primeiro a pessoa exerça um trabalho. Só quem trabalha pode ter salário. É por isso que a pessoa desempregada fica muito angustiada. Porque se ela não está trabalhando, ela não recebe salário. Se ela não recebe salário, ela não tem muitas vezes como se sustentar. E nós poderíamos aqui ficar por muito tempo falando de salário, falando dos tipos de salário, dos valores de salário, das profissões e dos salários das profissões. Veja você, as profissões mais simples, se considera que essas profissões, que esse trabalho tem como recompensa um salário menor. As profissões mais complexas, o salário é maior. É por isso, por exemplo, que um médico ganha bem mais do que um gari, por exemplo. Não é que o médico é mais importante do que o gari, não. É porque a função do médico, o trabalho que ele exerce, é mais delicado, é mais específico, exige mais conhecimento, exige mais habilidade, exige mais técnica, e o trabalho do gari exige menos. E aí você começa a perceber uma coisa: quanto mais específico, quanto mais detalhado o seu trabalho, maior o seu salário. Você deve estar perguntando, padre, o que isso tem a ver com a Bíblia? Calma, nós vamos chegar lá. Eu estou apenas preparando o terreno para depois lançar a semente. Só vem comigo. Eu disse para você que existem diversos tipos de salário. Amém? A Bíblia, por exemplo, ela considera salário tudo aquilo que você recebe em consequência ao que você faz. Por exemplo, se eu passei a vida inteira fumando, e depois de um tempo eu comecei a sentir falta de ar, fui no médico,
e o médico disse que eu estou com câncer no pulmão, a Bíblia considera que o câncer no pulmão é o salário que eu estou recebendo por ter levado a vida inteira fumando. Se eu tenho filhos e eu não gasto tempo com os meus filhos, se eu não me importo com os meus filhos, eu só penso em ganhar dinheiro, eu só penso em cuidar da minha vida, eu quero viver como se eu fosse um garotão, eu quero viver como se eu fosse um playboy, ou você que é mulher, quer viver como se fosse a Barbie, né? Não tem filho, não tem ninguém, só cuida de si. E lá na frente os seus filhos começam a roubar, lá na frente os seus filhos começam a usar droga, lá na frente os seus filhos começam a te responder, não querem te obedecer, começam a te causar vergonha. A Bíblia considera que o mau comportamento dos seus filhos é o seu salário por não ter educado bem os filhos que você tem. Quem está conseguindo acompanhar, diga amém. Amém. E aqui, no Evangelho, na segunda leitura e na primeira leitura, o assunto salário vem à tona. Jó, por exemplo, começa a questionar: qual é o meu salário na vida? A pergunta de Jó não é assim, o quanto que eu recebo no início do mês. Não, Jó não está falando aqui de dinheiro. A pergunta de Jó é: o que a vida está me devolvendo como consequência do que eu fiz? E eu vou ler para você o que Jó fala. Como um escravo suspira pela sombra, repita. Como um escravo suspira pela sombra. Como um assalariado aguarda sua paga. Como um assalariado aguarda sua paga. Assim eu tive por ganho. Assim eu tive por ganho Meses de decepção. meses de decepção. E couberam-me E couberam-me noites de sofrimento. noites de sofrimento. Então Jó está fazendo a seguinte constatação: o meu salário é decepção, o meu pagamento é sofrimento. Então fica muito fácil você descobrir qual é o seu salário. É só você olhar o que você está recebendo da vida. O que você, meu irmão, que está aqui na igreja, você que está em casa, está recebendo da vida nesses dias? Jó, quando ele analisou a sua vida, Jó percebeu que o que ele estava recebendo, que o salário que ele estava recebendo era decepção e sofrimento. E por que Jó estava recebendo decepção? Responde para o padre. Só pode ficar decepcionado quem espera alguma coisa das pessoas. Vamos pensar aqui uma coisa. Hoje está aqui conosco nosso irmão Tiago. Ele veio à missa para tocar, cantar, animar a celebração. Amém? Nós combinamos com ele. Gi ligou para ele, fechou com ele: Tiago, domingo você está lá? Tiago falou: tô. Aí Gi falou para o padre: padre, domingo é Tiago que vai tocar, que vai cantar. Vamos imaginar
que deu a hora da missa, Tiago não chegou. Tiago não chegou, a missa não tem música, e eu fiquei muito chateado, decepcionado com ele. Por que eu fiquei decepcionado com ele? Porque eu esperava que ele viesse. Se eu não esperasse nada dele, se eu dissesse assim, ó, para mim tanto faz ter música quanto não ter, para mim tanto faz ele vir quanto não vir, se ele não veio, eu ia celebrar minha missa normalmente. Mas veja, a decepção é um salário que só recebe quem fica esperando demais dos outros. Por que você se decepciona? Porque você espera demais das pessoas. Quer ver? Por que você se decepcionou com o seu marido? Porque você esperou demais do seu marido. Por que você se decepcionou com o seu filho? Porque você esperou demais do seu filho. Por que você se decepcionou com sua família? Porque você esperou demais da sua família. Onde existe uma grande expectativa, ali pode existir também uma grande decepção. Pergunta que eu faço para você: por que Jó ficou decepcionado? Porque ele esperou demais. De quem? Da esposa. No caso de Jó, a esposa dele o abandonou quando ele estava sofrendo. Ele esperava que a esposa fosse ficar do lado dele e ela o abandonou. Jó teve como seu salário a decepção, porque ele esperava que os seus amigos viessem e todo mundo afastou. Na verdade ficaram 3, mas os 3 que ficaram não entendiam a dor dele. Então veja, a primeira leitura fala de salário, e a primeira leitura vem nos mostrar: quando você espera demais das pessoas, o salário que você pode receber é a decepção. Não quer ficar decepcionado? Não quer sentir a dor da decepção? Então para de esperar que as pessoas façam ou sejam aquilo que você quer. Aí você diz assim: ô padre, mas Jó também teve como salário o sofrimento. Qual foi o sofrimento de Jó? Ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu sua saúde e ele começou a sofrer. Por que Jó sofreu tanto? Porque ele tinha apego a todas essas coisas. Olha a Bíblia te dando outro conselho. O salário, você já aprendeu, ó. O salário da grande expectativa é a decepção. Agora aprende essa, ó. O salário do grande apego é o sofrimento. Vamos combinar? O padre fala e você completa. O salário da grande expectativa é a decepção. O salário do grande apego é o sofrimento. Quanto mais você ficar apegado a pessoas, quanto mais você ficar apegado a cargos, quanto mais você ficar apegado a bens materiais, minha casa, meu carro, minha moto, minha fazenda, meu sítio, minha chácara, minhas cabeças de gado, aí vem Dona Maria, minhas galinhas, minhas plantinhas. Dona Maria, ela é tão apegada às plantas, que no ano passado, ela foi em Aparecida com a gente, e eu falei: aí, Dona Maria, como é que você está? Está gostando da viagem? Ela disse: eu tô gostando, padre, só não estou gostando de uma coisa. Estou num sentimento. Falei: o quê? Saudade de minhas plantinhas. Falei: Dona Maria, não consegue ficar uma semana longe das plantas? Isso é
Qual o nome disso? Apego. Tem muita mãe, tem muito pai que sofre demais porque é apegado ao filho. O filho sai um pouquinho, a mãe entra em desespero. O filho sai com os amigos, o filho vai fazer um passeio, a mãe não dorme de noite. Aí diz: ai padre, eu sou muito preocupada, eu sou muito zelosa. Não, não, não. Isso seu é apego. Está sofrendo demais? É apego. Quanto mais apegado você for, mais sofrimento terá. Quero que você faça um favor para mim. Você faz, sim ou não? Vira para a pessoa que está do seu lado, olha nos olhos dessa pessoa e fala assim: quanto mais apegado você for, mais sofrimento você terá. Quer parar de sofrer? Diminui esse apego. Quer parar de sofrer? Seja menos apegado. Amém? Quem concorda com o Padre, dá uma salva de palmas para Jesus. Aí você diz assim: ah, padre, então, já que eu não quero sofrer, já que eu não quero me decepcionar, já que eu não quero viver nesse mundo guardando mágoa, sentimento de tristeza em relação a ninguém, a nada, eu quero ganhar um salário diferente. Como eu faço? Você pode fazer como Paulo. Vamos ver qual era o salário de Paulo? Olha só, versículo 18, Paulo pergunta: em que consiste o meu salário? E Paulo mesmo responde: o meu salário consiste em pregar o evangelho. Eu vou perguntar as palavras de Paulo e você vai responder, tá bom? Qual era o salário de Paulo? Pregar o evangelho. Olha a cabeça desse homem. A cabeça desse homem. A cabeça de Paulo funcionava assim, ó. Eu já descobri que não dá para eu viver e colocar todo o meu coração nos bens materiais. Porque se eu viver apegado aos bens materiais, eu vou encontrar sofrimento. Eu já descobri que não dá para viver apegado às pessoas. Porque se eu viver muito apegado às pessoas, se elas morrerem, eu vou sofrer demais. Mas se elas pisarem na bola comigo, eu vou passar por uma grande decepção. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me apegar ao evangelho de Jesus Cristo. Quem acha bonito esse salário de Paulo, dá uma salva de palmas para ele. Aí você me diz assim: padre, então agora eu já sei o segredo para viver nesse mundo sem sofrer. É só se apegar à palavra, fazer como Paulo, viver da palavra. E eu digo: calma. Paulo decidiu fazer do evangelho o salário dele. Sabe o que aconteceu com Paulo? Ele foi amarrado num toco, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele foi preso, ele foi acorrentado. E depois de tudo isso, ele teve a sua cabeça cortada por uma espada. Ele foi assassinado. Aí você diz assim: nossa, padre, então agora complicou, né? Porque se eu buscar no mundo o meu salário, eu sofro. Mas se eu buscar na palavra, eu também vou sofrer. Digo, vai. E aí, padre? Aí eu canto para você a música de Marília Mendonça. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Se você for procurar um salário que não te traga sofrimento, já te aviso, não tem.
Inclusive, se você decidir não fazer nada, se você decidir viver para sempre como os neném, já falei para você, teve uma homilia que eu falei sobre os neném. Quem lembra, diga amém. Quem são os neném? Nem trabalha, nem estuda. Sabe o que eu vi agora? Saiu agora uma pesquisa do IBGE. De cada 4 jovens brasileiros, 1 é neném. Nem trabalha, nem estuda. Se você decidir, padre, eu quero ser um neném, não vou trabalhar, não vou estudar, porque veja, se trabalhar traz sofrimento, se estudar traz sofrimento, se amar traz sofrimento, se ter bens materiais traz sofrimento, então eu não quero é nada, eu quero ficar deitado o dia inteiro assistindo Netflix e comendo minha pipoca, eu quero ficar o dia inteiro dormindo, acordar meio-dia, essa é a vida que eu quero. Você também vai ter o seu salário que vai vir recheado de sofrimento. Porque nessa vida não tem como se abster do sofrimento. Mas veja, eu tenho uma boa notícia para você. Olha para mim. Todos os salários dessa terra, eles podem se perder, eles podem ser tirados de você, eles podem ser corroídos pela traça. Jesus disse: não ajunteis para vós tesouros neste mundo, onde o ladrão pode roubar, onde a traça pode corroer, onde a ferrugem pode destruir. Ajuntai para vós tesouros no... Fala para o padre, ajuntai para vós... no céu. Existe um salário que, por mais que te traga sofrimento, ou que possa te fazer sofrer, esse salário ninguém vai roubar de você. Esse salário ladrão não vai tomar de você, ferrugem não vai corroer e a traça não vai destruir. Qual é o salário? O salário de Jesus. E qual é o salário de Jesus? Vamos ver então na Bíblia, Marcos capítulo 1. Jesus disse assim, vamos a outros lugares. Repita. Vamos a outros lugares. As aldeias da redondeza. As aldeias da redondeza. Devo pregar também ali? Devo pregar também ali? Pois foi para isso que eu vim. Pois foi para isso que eu vim. Jesus, ele recebeu o seu salário. E qual foi o salário de Jesus? Entender que ele estava nesse mundo cumprindo uma missão. E qual era a missão de Jesus? Ajudar as pessoas, fazer o bem, curar os doentes, levantar os caídos, expulsar os demônios e fazer acontecer aqui na terra o reino de Deus. Foi porque Jesus cumpriu com maestria a sua missão que ele recebeu o seu salário. Ele foi coroado como rei, não só da terra, de todo o universo. Olha, meu irmão, se você considera que o seu salário é o que você ganha no início do mês, você é a pessoa mais pobre com quem eu já tive a oportunidade de conversar. Se você considera que o seu salário é aquilo que é depositado na sua conta, é aquilo que aparece no seu contra-cheque, no seu saldo bancário, é aquilo que você recebe por ficar 30 dias trabalhando, eu te digo, Deus tem algo maior para você. E hoje você precisa entender que o seu salário não pode ser dinheiro, não pode ser bens materiais. O seu salário tem que ser a sua missão aqui na terra.
Ô Padre, qual é a minha missão aqui na terra? A missão de Jesus: fazer o bem, levantar quem está caído, enxugar as lágrimas de quem está chorando, iluminar os caminhos de quem está perdido, fortalecer quem está enfraquecido, ajudar para que seja vitorioso aquele que se sente derrotado e fazer o reino de Deus acontecer em gestos concretos. Eu garanto para você, meu irmão, com um salário desse, você pode se sentir rico. E você pode sair na rua sem medo do ladrão. Você pode dormir sem medo do tempo passar e a ferrugem, a traça, desgastar ou corroer o seu salário. E você pode se sentir um homem, uma mulher felizardo, felizarda, porque Jesus disse: bem-aventurados os que viverem assim, porque receberão o reino dos céus. Que esse seja o seu salário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.